Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos à Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela Segue Vita. É o nosso curso de operador de empilhadeira. Esse é o nosso episódio de número 5 do nosso curso. Eu trarei para você como tema classificação quanto a combustíveis. Quais são os tipos de combustíveis que são utilizados nas empilhadeiras? Então a gente vai estar vendo um pouquinho desses combustíveis que são tão utilizados em nossas máquinas. Segue Vita! Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, olha só. A classificação internacional de empilhadeiras. Então existe uma classificação internacional que diz que existem 6 classes ali de empilhadeiras. Você tem a classe 1, que está na tela aí, qualquer empilhadeira elétrica contrabalançada. Então você tem aí a classe 1. O que é a empilhadeira classe 1? Qualquer empilhadeira elétrica contrabalançada. Classe 2, empilhadeiras elétricas destinadas a trabalhar em corredores estreitos. Então você tem a classe 2. Então quando você precisar de uma empilhadeira que se movimente em ambiente apertado, olha ela aí, principalmente em corredores, empilhadeiras elétricas aí que são destinadas para esse tipo de ambiente. Corredores estreitos é a classe 2. A classe 3 é a transpaleteiras elétricas com ou sem torre. Então você pode encontrar a transpaleteira elétrica com ou sem torre. E vos apresento as outras 3, né? 4, 5, 6. A classe 4, empilhadeiras a combustão interna com contrapeso com rodagem cushion. Então você tem empilhadeira a combustão. Eu vou estar trazendo aí a imagem de cada empilhadeira dessa. As empilhadeiras classe 5, que são a combustão interna de contrapeso com rodagem, formato pneumático. E a classe 6, qualquer rebocador elétrico ou a combustão. Então qualquer rebocador elétrico é considerado uma empilhadeira e são empilhadeiras ali de classe 6. Destacando para vocês os tipos de combustíveis que para empilhadeira, que é o tema central do nosso trabalho. Pessoal, os combustíveis que são usados em empilhadeiras têm a única função de serem fontes geradoras de energia que são destinadas a poupar o esforço humano. E eu te digo mais, né? A bem da verdade, as empilhadeiras é um equipamento como um eletrodoméstico qualquer, que foi criado para agilizar a operação feita de forma manual e assim diminuir o esforço físico do homem. Obviamente, pessoal, que aqui não estamos falando de um eletrodoméstico, mas sim de uma máquina que tem a mesma função como eu descrevi agora há pouco. Falando então sobre os combustíveis ou a forma geradora de energia nesses equipamentos que nos fascinam, podemos elencar aí em máquinas, por exemplo, a combustão e máquinas elétricas. Essa empilhadeira que está na tela aí é uma empilhadeira elétrica. Por aqui na base logo você vê, ó, pessoal, Leon Lithium. Então é uma empilhadeira elétrica que a energia é fornecida através de baterias de lítio, que a gente vai falar também um pouquinho daqui a pouco. Destacando para vocês, pessoal, os tipos de combustíveis para empilhadeira. Aquela empilhadeira a combustão, GLP ou gasolina. O gás liquefeito de petróleo, né, que é o GLP, e a gasolina são opções populares, oferecendo ali uma fonte de energia pronta e eficiente para empilhadeiras que precisam de potência e mobilidade. Observe que as empilhadeiras a combustão, ela já possui uma fonte geradora de energia que é criada a partir de um motor a explosão, utilizando uma variedade de combustíveis para gerar a energia necessária para suas operações. Combustíveis para empilhadeiras mais usadas, aí eu destaco para vocês, por exemplo, o diesel, conhecido pela sua eficiência e durabilidade, por exemplo. O diesel é um combustível comum para empilhadeiras de maior porte, especialmente aquelas usadas em operações externas de grande escala. Também, pessoal, o GNV, que é o gás natural veicular,
uma opção mais ecológica. O GNV é utilizado em empilhadeiras adaptadas para reduzir a emissão e oferecer uma alternativa mais limpa aos combustíveis tradicionais. Você tem aí o GNV, que até em carros, né, você encontra aí Brasil afora sendo utilizado, tá? Um meio mais econômico financeiramente falando. Também, pessoal, você tem o hidrogênio, representando ali o futuro da energia para empilhadeiras. O hidrogênio, ele promove revolucionar o mercado com uma opção sustentável de alto desempenho, marcando o caminho para uma logística verde. Então o hidrogênio aí, né, o H2, muito bem utilizado aí e com um futuro promissor em se tratando de combustíveis para empilhadeiras. E eu destaco para vocês aí dois motores, né, os motores ali, como você está vendo na tela aí, motores como K25 a gasolina e o motor ali, ó, Xinchai a diesel. Então tá aqui na tela, você tem o motor K25, que é muito utilizado, é o motor a gasolina. Aqui do lado você tem o motor a diesel, chamado de Xinchai. Então tá aí os modelos, né, de motores que é utilizado em empilhadeiras. Tipos de combustível para empilhadeiras elétricas. Pessoal, já essas empilhadeiras representam aí a vanguarda tecnológica, utilizando baterias como acumuladores de energia. Essas máquinas atualmente estão em grande avanço tecnológico, em plena transição da composição dessas baterias. E eu digo para vocês que as principais, né, no mercado são baterias de chumbo ácido. Segue aqui na tela, né? Tradicionais e porém em declínio. São essas baterias de chumbo ácido. E eu cito a você, pessoal, é gerada por placa de chumbo com duas partes principais, chamada de cátodo e o anodo, né? Que você vai ter o polo positivo, o polo negativo. Por meio de um ácido líquido, gera reações químicas. Pessoal, geralmente o ácido que é utilizado é o ácido sulfúrico. Então esse ácido vai gerar reações químicas que armazenam e emanam energia acumulada em seu interior. Essa tecnologia está caindo em desuso, pois elas são pesadas e soltam vapor de ácido durante o processo de carregamento. Então é muito ruim. E é uma bateria ali, falando em energia, né, pesada, vamos dizer assim, né? Destaco para vocês aqui também a bateria de lítio-íon ou íon-lítio, que está na tela também. É utilizar a empilhadeira. A tecnologia do lítio está na linha de frente da inovação, oferecendo acumuladores leves, tá vendo? Eficientes, sem necessidade de manutenção intensiva e com menor impacto no ambiente. Isso é de suma importância, levando em consideração a questão ambiental que hoje se encontra o mundo. Então, quanto mais tecnologia que afetem cada vez menos o nosso ambiente, melhor ainda. Sem falar que a bateria de lítio, ela consegue acumular uma quantidade grande de energia em um espaço físico menor. Se eu vejo uma bateria de lítio deste tamanho, eu posso dizer para você que essa bateria armazena muita energia. Para mim ter uma bateria, por exemplo, de chumbo ácido, eu preciso ter uma bateria grande, porque quanto maior ela for, mais energia ela acumula. Ao contrário, é o íon lítio. O lítio, ele consegue, repito, acumular muita energia em um espaço físico consideravelmente pequeno. Você vê o exemplo disso nos próprios celulares. Antigamente o celular era um tijolão, né? O pessoal brincava, o tijolão, porque ali era usado o íon cádmio, melhor falando, desculpa, o cádmio. O cádmio, ele é um metal pesado também, se falando de energia, de acúmulo de energia. Eu teria que ter um espaço maior para comportar mais energia. Chegou o lítio, revolucionou os celulares cada vez menores, a bateria cada vez menor e acumulando mais energia. Tá? Então aí um contraponto à nossa bateria de lítio para empilhadeiras. Essas baterias aqui, ó, são cada um módulozinho aqui, ó. Elas estão interligadas todas entre si. Observe que eu tenho um condutor fechando aqui, tá vendo? Aqui fechando, mas observe que aqui já fecha com essa,
Tá vendo? Essa fecha com essa. Olha só, fazendo um movimento, ó. E você percebe que estão todas interligadas. E tem um polo aqui vazio, outro polo aqui. Um positivo, outro negativo. Para fazer ali a alimentação de uma determinada carga. Destacando a bateria de íon lítio, a energia armazenada por esse meio, olha só pessoal, composição do mineral lítio em combinação com outro mineral ou metal. Observe que essa tecnologia é recentemente em pleno avanço, pessoal, pois elas são acumuladores que em sua reação química interna não se faz necessário meio líquido, ou seja, não preciso de ácido sulfúrico, tá? Que esse meio líquido que vai estar fazendo com que grande parte do peso da bateria não exista, porque a ausência dele vai trazer mais leveza, agora estou falando de peso da própria bateria, além da não evaporação de ácidos provenientes da reação química. Olha só, enquanto essa daqui ela traz perturbação para o ambiente, porque é justamente no momento do carregamento que ela solta vapor ácido durante o processo, tá? A bateria de íon lítio, além de acumular mais energia, de ser mais eficiente, de não necessitar de um meio líquido, como por exemplo ácido sulfúrico, para o seu funcionamento bom, além disso, não gera evaporização de ácidos provenientes de reação química durante o carregamento. Então é uma bateria realmente promissora. É o nosso combustíveis para empilhadeira. Destaco para vocês que novas tecnologias além dessas já estão em estudos e em muitos casos em uso. Tá? As novas baterias. Você tem bateria de sal, né? Você tem aí o Na-íon, bateria de sal. O horizonte das empilhadeiras elétricas está em constante expansão, com pesquisas focadas em baterias de sal, anodo de silício e outras composições que prometem aumentar significativamente a autonomia e eficiência das máquinas. Olha só, então de um lado você tem a bateria sal, de outro você tem a bateria anodo de silício, que estão aí com um futuro promissor. Todas, pessoal, baterias recarregáveis, tá? Há em testes baterias de outras composições de metal mais mineral, como a bateria de sal, e trocas de anodo de silício, por exemplo, no lugar do grafite, para aumentar a densidade do material acumulador de energia e propiciar aos maquinários e veículos uma maior autonomia para as suas operações. Observe essa imagem aí, parceiro. Bateria de lítio-íon. Você tem a bateria também de chumbo ácido. Exemplos de bateria que se utilizam aí do grafite, né? Entender os tipos de combustíveis de uma bateria é fundamental para selecionar a máquina certa para a sua necessidade, equilibrando eficiência, custo e impacto ambiental. Vamos lá, equilibrando eficiência, custo e impacto ambiental. É o tripé. Se você consegue reunir em uma empilhadeira essas três realidades ou essas três benesses aí, você está diante de um equipamento excelente. Por quê? Porque ele vai contemplar a eficiência do equipamento, o custo financeiro e o impacto ambiental. Então você tem aí, por exemplo, empilhadeira a combustão e empilhadeira elétrica. Então são duas opções que vai depender muito de sua realidade. Mas o que você conseguir adaptar mais ao equilíbrio da eficiência custo ambiental vai ser melhor ainda. Seja movida a combustão ou a eletricidade, cada empilhadeira tem uma história energética, né, para contar. E estamos aqui para ajudá-lo a descobrir qual se encaixa melhor no seu cenário. Observe que a Segvita é um canal e também uma escola que vem se despontando com destaque, com materiais didáticos bastante elucidativo para te ajudar a galgar as escadas da vida. Pessoal, no próximo material traremos para vocês o nosso episódio de número 6. Iremos discorrer sobre componentes da empilhadeira. Eu vou ficando por aqui. Segvita! Segurança, vida e trabalho.